Paz do Senhor, igreja. Eu gostaria de iniciar esse vídeo perguntando para você: a igreja vai passar pela grande tribulação? É interessante nós pensarmos sobre esse assunto porque há três teorias que falam sobre a volta de Jesus Cristo. Uma delas, e a mais disseminada do Brasil, principalmente no meio pentecostal, é a pré-tribulacionista, que afirma que Jesus voltará para buscar a sua igreja antes da grande tribulação e que a igreja não passará. A segunda é a mesotribulacionista, que afirma que, por exemplo, a igreja vai passar por um período e então Deus ele vai vir buscar a sua igreja no meio da grande tribulação. E uma terceira que é a pós-tribulacionista, que afirma que a igreja vai passar por toda a grande tribulação e no fim Jesus voltará, derrotará o inimigo e o prenderá, né? E aí haverá o milênio, que é uma outra, um tema para outro vídeo e uma outra discussão. E aí vamos ver no que nós cremos e no que a Bíblia fala. A palavra de Deus nos diz, né, em Marcos, capítulo 13, verso 3. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro e Tiago, João e André perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes, e essas coisas serão o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque virão, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais. Aí ele fala aqui, ó: o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai aos filhos. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Queridos, nós vivemos um período na história em que nunca houve tanta prova bíblica do cumprimento da palavra. Nós somos a geração mais apocalíptica que já existiu. Porque se formos ver o cenário, né, coronavírus, guerra na Ucrânia, nós vemos os países se unindo em blocos, né? Rússia e China querendo dominar o Oriente, a OTAN aí governada por mais de 28 nações, encabeçada pelos Estados Unidos, na verdade, encabeçada pelos Estados Unidos, é um bloco. Vemos a América do Norte, Central e do Sul se unindo ao comunismo. Vemos uma crise global que se levanta principalmente contra os valores, né, judaico-cristãos que fundamentaram muitas constituições e que foi fundamento para a organização de muitos países. E a palavra de Deus, ela nos diz aqui sobre sinais que já estão se cumprindo, né? Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome.
Muitos têm vindo no nome do Senhor. Nós temos visto, né, guerras, rumores de guerras. Nós temos visto nação se levantando contra nação, reino contra reino. Terremotos que já estão se cumprindo. E a palavra de Deus fala: vede, porque isso será o princípio das dores. Nós sabemos quando uma mulher está para ganhar neném, ela vai tendo contrações com espaço de tempo cada vez menores, né? Se ela tem de meia hora, quando chega perto, ela vai tendo de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, até vir a dor definitiva onde nasce a criança. Então, esses sinais aqui demonstram, né, que isso está acontecendo com um intervalo de tempo cada vez maior. E eu digo para você, o anticristo já está no mundo. Apocalipse capítulo 13 nos fala que o dragão, haverá um governo copiado por Satanás, porque ele tenta copiar tudo, ele não cria nada, né? Aonde a besta fará com que seja adorado o dragão, que é Satanás, né? E a besta que emerge do mar, ela, na verdade, representa um governo político e que será apoiado pela trindade satânica, né? Pelo falso profeta que validará as ações malignas e as blasfêmias dessa besta que emerge do mar e que será apoiada por Satanás e futuramente também será adorada, né? Vamos lá para Apocalipse capítulo 13, que fala assim, ó: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Aí indo lá para o verso 4, ele vai dizer: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Aqui está falando o seguinte, que o dragão vai dar a sua autoridade à besta, né? E essa será adorada. Justamente por aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Note, queridos, que aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele não vai adorar, nenhum crente se perderá. Somente aqueles que já estão perdidos, né? Ele fala aqui que a besta, ela vai proferir arrogância, como ela não pode tocar em Deus, né? Ela vai blasfemar contra Deus, vai falar contra a igreja e vai também, lhe será dada autoridade para vencer os santos. Então isso significa que a igreja estará aqui, né? Olha só: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, a besta, o anticristo e o falso profeta pelejará contra a igreja, e Deus vai permitir que os santos sejam vencidos. Ou seja, a igreja estará aqui. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua. Ou seja, não vai haver forma de escapar. Vai haver um controle sobre cada município, sobre cada estado, sobre cada nação, né? Dá-se a entender que aquilo que é o plano para 2030 da ONU vai se cumprir, será quebrada essa barreira da soberania dos países, né? E o governo da terra se unirá em torno de um homem que será um grande líder jamais visto, vai unir toda a terra num só propósito. E nos fala a Bíblia que será o homem, o anticristo, ele será um homem sem lei, será um homem da iniquidade. Essa palavra no grego é anomia, ou seja, ele vai ter que quebrar a unidade constitucional de todos os países. O que o impede de assumir é o Espírito Santo e as normas, as leis instituídas que estão fundamentadas nos princípios judaico-cristãos. E ele precisa quebrar isso. E Deus vai permitir que ele quebre isso para que ele persiga a igreja. E o texto nos fala que adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meu querido, Jesus morreu por mim e por você antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus nos fala que os salvos, os escritos, nenhum se perderá. Todos aqueles que adorarão a besta, o anticristo e o falso profeta, nenhum deles tem o seu nome escrito no livro da vida. Portanto, nós podemos ver que a grande tribulação, a grande perseguição será como nunca jamais se viu na Terra. Nem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial já mataram tantas pessoas quanto vão ser mortas na grande tribulação. Haverá uma grande perseguição contra a igreja, um grande sofrimento, um grande martírio e derramamento de sangue. E aquele que não é convertido nessa hora, meu querido, ele não vai aguentar. Aqueles que estão na igreja de fachada, que não tiveram uma mudança de vida, que não deixaram que Jesus de fato entrasse em seus corações, vão negar e adorar o anticristo. Mas aqueles que verdadeiramente são convertidos e entregaram sua vida para Jesus, eles vão ver filhos serem mortos na frente dele, né? Quem sabe esposas serem estupradas, pessoas serem mortas a tiro, mas não negarão a Jesus Cristo. E eu vou te falar, se prepare. Essa noite minha esposa teve um sonho em que ela via grande sofrimento na terra, e grande perseguição contra os cristãos. Deixa eu só arrumar a câmera aqui que ela ficou meio torta. Grande perseguição contra os cristãos. E um anjo pegava no pulso dela, esquentava e ele falava, só que ela não entendia, ela orava a Deus para entender, né, o que aquele anjo estava falando. E aí Deus abriu o entendimento dela e ela ela conseguia perceber, a grande tribulação chegou. Então, meu querido, é possível, né, que a esquerda ela tome o mundo, ela institua as drogas, institua, né, padrões que venham deteriorar a família, facilite o casamento, né? É possível que ela persiga a igreja, persiga pastores cristãos. E nessa hora nós temos que nos preparar, porque conforme nós lemos no primeiro texto, a palavra de Deus fala: quando, pois, vides o abominável da desolação onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, dá a entender, esse texto mostra que a igreja verá o abominável da desolação. E a palavra ainda diz que se não fossem abreviados aqueles dias, muitos dos santos se perderiam. Então, a Bíblia é clara em mostrar que, né, a igreja não viverá somente os princípios das dores de guerra, rumores de guerra, doenças que não se viram, mas a igreja passará por um período da grande tribulação. Porque o texto nos fala aqui em Apocalipse que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Se você for ver, 42 meses são 3 anos e meio. Ela vai blasfemar, vai perseguir cristãos, vai matar cristãos, né? Conforme diz aqui no verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A igreja vai estar aqui. Muitos serão mortos, mas nós temos um consolo aqui. Essa besta que emerge do mar, apoiada pelo dragão e pelo falso profeta, ela terá um fim. Ao final desses 7 anos de tribulação virá o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala que ele nem vai tocar, lá em Tessalonicenses, somente com o sopro da sua boca derrotará o anticristo e nós viveremos, reinaremos eternamente com o Senhor nos céus. Então eu quero dizer, cristão, se prepare para a perseguição. Se prepare para ver coisas horrendas jamais vistas nessa terra. Porque a palavra de Deus ela nos fala que o mundo não vai melhorar, pelo contrário, ele vai piorar.
a igreja vai ser perseguida e já está sendo, né? Na China, já está sendo na Bolívia, na Colômbia, Nicarágua, e se o Lula ganhar, será também aqui no Brasil, né? Então se prepare para que você não negue a Jesus Cristo. Nós vamos ver, né, na grande tribulação, estrelas caírem no céu, o mar se transformar em sangue, fome, guerras, doenças que nunca se viram. Mas eu quero te falar que o inimigo não terá nenhum poder sobre os salvos, sobre aquele que for fiel, aquele que perseverar, a não ser de matá-lo, que não se compare e não é nada em relação àquilo que está preparado para nós no céu. Então, eu termino esse vídeo dizendo o seguinte, que a nossa posição é mesotribulacionista, nós passaremos sim pela grande tribulação, mas aqueles que estiverem firmes e fortes na cruz, no sacrifício do Calvário, esses vencerão e viverão eternamente com o Senhor nos céus. Eu digo que se nós formos a geração da grande tribulação, nós vamos pregar a palavra, nós vamos abrir igreja, nós vamos fazer discípulos e partiremos com o Senhor, pregando a palavra, atirando para a honra e para a glória do Senhor. Um grande abraço. Eu espero que o seu nome esteja escrito no livro da vida e que você seja um desses valentes que vai perseverar até o fim e que não negará o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e fica na paz.